Dito isso, um pouco sobre a timidez da filosofia, não significa, não era nenhum dogma. Talvez a palavra pudesse usar outra, mas eu acho que a explicação, não sei se é convincente, mas tem uma explicação. Existe um professor francês chamado Jean Monnet. Foi o primeiro professor francês que veio para cá. Na verdade, foi o segundo. Houve um outro chamado Etienne Borne, ficou poucos meses aqui, não se deu bem e foi embora. Aí veio o Jean Monnet e ficou até 38, 37, 38, ficou até 43, quando foi para a guerra. Serviu no exército francês no norte da África, depois tentou uma carreira diplomática e depois terminou no liceu. Não fez carreira universitária. Primeiro ponto, não fez carreira universitária. E esse professor Jean Monnet, sobre o qual foi uma invenção, uma descoberta de um grupo das primeiras turmas da Faculdade de Filosofia que publicaram uma revista chamada Clima, composto por vários outros, mas vocês podem conhecer: Antônio Cândido, Gilda de Mello e Souza, Paulo Emílio Salles Gomes, Décio de Almeida Prado e por aí vai. Bom, esse grupo foi todo aluno do Monnet, porque o curso de Filosofia e Sociologia era um pouco misturado. E foram alunos no primeiro ano e depois continuaram a assistir às aulas do Monnet até ele ir embora para a França. E muitos se tornaram amigos do Monnet, amigos pessoais do Monnet. E todos viam no Monnet uma espécie de inspiração, alguém que traçou, está lá no boletim da Faculdade de Filosofia, as diretrizes do ensino da filosofia no Brasil. Todos eles foram obrigados a fazer. O Brodel fez, o Monbeig fez na geografia, o Brodel na história, diretrizes do ensino. Então ele escreveu lá: o que eu acho mais apropriado para se ensinar filosofia num país como o Brasil, diz o Monnet. Há menos de um ano de estar no Brasil. Ele disse: olha, como a filosofia não se ensina, só se aprende a filosofar, né? Kant. Eu acho que só se aprende a filosofar vendo como é que os filósofos de verdade filosofavam. E como é que a gente faz isso? Lendo os filósofos. Não é a história da filosofia. A confusão em método, história não é a história da filosofia. A história da filosofia é abominado pelo estruturalismo francês. O Goldschmidt, história da filosofia é coisa de hegeliano, que é um louco. Isso não existe. Nós fazemos análise, nós reconstituímos. Se você quer saber o que o Platão pensa, você leia os diálogos do Platão. Eu escrevi um livro chamado Os Diálogos de Platão. Pronto, não é? E depois eu não estou encadeando Platão no Aristóteles, depois não tem esse encadeamento, para nós não existe. Então não é a história da filosofia, mas é curricularmente, burocraticamente a história. Então Monnet dizia isso: só se aprende a filosofar. Portanto, eu recomendo que se faça, se dê prioridade ao ponto de vista histórico, nesse sentido específico. A mesma coisa vale para a moral, para a ética, a história, o que os filósofos, claro, do Aristóteles até o Kant e companhia, disseram sobre esse tópico. A mesma coisa para a lógica, filosofia da ciência, assim por diante. Aliás, o curso de lógica foi montado pelo Ranger e foi dado, eu dei esse curso, o Janotti deu antes de mim, e eu acho, até onde vão de conversa, acho que até o Luiz Henrique deu esse mesmo curso. Começava com os livros analíticos do Aristóteles, depois você passava para o Leibniz, depois você dava um bruto salto, ia para o Frege, do Frege você passava, chegava no primeiro Wittgenstein e parava lá. Aí tinha uns desvios, o Janotti também dava esses desvios que era filosofia analítica. Tinha Quine e por aí, Russell, sentido e denotação e por aí. Era um curso básico, mas era histórico. Você começava em Aristóteles, terminava em Quine, o Russell, assim por diante. Bom, então